Muito obrigada, senador João Capibaribe. Em seu nome, eu saúdo todas as minhas colegas de mesa. O meu papel hoje aqui é apresentar os dados do que nós sabemos pela ciência brasileira, ou seja, ao máximo possível eu tentarei resumir os melhores estudos e os dados. Eu ouvi antes de mim o apresentador dizendo que ele falaria aqui em nome da verdade. Uma outra forma de apresentar a verdade é falar em nome da ciência em um Estado laico. Uma em cada 5 mulheres realizou pelo menos um aborto aos 40 anos. Esse foi o principal resultado da Pesquisa Nacional de Aborto, um estudo com amostra populacional domiciliar, cuja coleta das respostas foi por uma técnica chamada técnica de urna. Essa é uma metodologia que permite em que as pessoas que respondem às perguntas de pesquisa, elas tenham garantido o seu sigilo para aquilo que elas têm razões para não responder a verdade ou ter medo daquilo que também já foi dito aqui, que é o uso do braço penal do Estado. Não sabemos quantas mulheres abortam a cada ano no país, mas sabemos, em uma fotografia do hoje, que entre 18 e 39 anos, 7.400.000 mulheres já abortaram em algum momento da vida. Eu esclareço, eu não estou dando um dado do último ano, mas neste recorte das mulheres entre 18 e 39 anos. Fazendo aqui uma aproximação de vizinhança com a apresentadora que me antecedeu, 7.400.000 mulheres deveriam estar no sistema penal brasileiro. É disso que nós estamos conversando, é disso que nós estamos falando hoje aqui. Mas quem são elas? As mulheres comuns, mulheres como hoje estão aqui, com mulheres como aquelas que nos ouvem. Elas têm filhos, elas são jovens, elas têm entre 22 e 29 anos. Elas têm religião, como aquelas que hoje aqui estão representadas para falar contra o aborto. Elas têm um companheiro. Eu falarei adiante das adolescentes, e me permitam a palavra, que no nosso léxico pode parecer uma palavra de maus modos para uma casa como essa. As adolescentes e as putas. 2 espectros de mulheres que alimentam a fantasia daqueles contrários à legalização do aborto. Pois a imagem da mulher que aborta, para os que defendem a vida do embrião, não é a da mulher comum, mas a da outra, a adolescente ou a puta. Ou, pior possível, para o imaginário desses que imaginam que são mulheres muito diferentes das mulheres comuns, a adolescente puta. Mas pouco conhecemos dos estudos sobre esta população. A mulher comum de nossas pesquisas de prancheta, à beira do leito ou por gravadores, eu repito, ela é comum, ela é igual a todas as que conhecemos. Falar do aborto no Brasil é falar de necessidades de saúde das mulheres comuns. Isso deveria deixar o assunto ainda mais simples. Não são práticas sexuais de grupos de risco, como gosta a terminologia epidemiológica, mas da sexualidade das mulheres que grita o aborto. Para enfrentar a moral hegemônica contrária ao aborto, ora falamos que o aborto é uma questão de saúde pública, ora arriscamos descrevê-lo como uma questão de direitos humanos das mulheres. A verdade é que as consequências da criminalização do aborto, a clandestinidade da prática, faz do aborto uma situação de calamidade pública no Brasil. 50% das mulheres que abortam finalizam o aborto em hospitais públicos. Algumas morrem, muitas sangram. Este é o risco do aborto. Não o uso de medicamentos, não o aborto realizado em condições seguras. Há uma afirmação quase ingênua e tautológica de que todo procedimento de saúde carrega risco, colocaria em risco o próprio processo evolutivo da humanidade. Sim, qualquer intervenção de saúde carrega riscos. Mas o que significa essa categoria moral de risco para contrariar o direito ao aborto? É simplesmente infantilizar as mulheres e não reconhecer que nós avançamos em saber em como fazer um aborto em condições seguras. Ignorar que o aborto é uma necessidade de saúde da mulher comum, portanto típica à vida reprodutiva das mulheres, é preciso espetacularizar o debate político por espectros da mulher comum. Ela é uma mulher inconsequente, dizem eles, irresponsável, de sexualidade frívola, cujas 2 representantes são as que eu acabo de mencionar, a adolescente e a profissional do sexo.
Do outro lado da frivolidade das mulheres está o embrião, estão os representantes de comunidades religiosas, esses personagens que representam os melhores cuidados às mulheres ou os interesses em conflito com uma mulher que deseja abortar. Os termos finais são de uma mulher inconsequente, cometendo um infanticídio. Eu peço aos senhores e às senhoras uma tranquilidade para enfrentarmos esse debate. Não estamos falando de infanticídio. Estamos falando de embriões até as 12 primeiras semanas de desenvolvimento no útero de uma mulher. A mulher comum, a puta ou a adolescente, abortam de maneira semelhante. Usam comprimidos, isolados ou combinados a chás, ervas ou garrafadas. Aprendem com outras mulheres onde comprar os comprimidos, que deve ser usado sempre à noite em casa, em silêncio e sozinha. Em qual momento ela expulsa a bola de sangue e, portanto, deve buscar um serviço de saúde ou conforto com o padre ou pastor da sua comunidade. Ela aprende a regra do silêncio, a desconfiar de quem deveria protegê-la, os seres do jaleco branco ou os homens de batina preta. Os comprimidos recebem o nome genérico de Citotec. São usados em combinação com aspirina, Novalgina ou Sonrisal. As doses variam. E não sabemos por que variam tanto. Ou são subdoses intencionais para finalizar o aborto em um hospital, ou subdoses por acesso ao comprimido por razões financeiras. As mulheres compram sem saber a procedência ou composição do medicamento. O vendedor, em geral, é um homem, lhe assegura ser o Citotec. Junto aos comprimidos avulsos, bilhetes indicam como utilizá-lo. Um creme de aplicador vaginal, pernas para cima, anti-inflamatórios profiláticos. O vendedor é um tipo da comunidade, um balconista de farmácia, sujeito especializado em medicamentos para o corpo. No cardápio está o aborto, mas sem qualquer particularidade de especialidade para o vendedor. Ele é um comércio não tanto lucrativo. Entre 10 e 50 reais é o comprimido. Com variações regionais e de classe, esse é o itinerário das mulheres que abortam no Brasil. Algumas agregam água inglesa nos dias subsequentes, outras indicam ultrassonografia antes e depois do aborto. As casas de aborteiras com sondas e bacias imundas saíram de cena. Ainda existem, mas não é delas que a mulher comum depende para o aborto clandestino. As clínicas clandestinas ainda existem. 50% das mulheres não usou remédio para abortar, especialmente as mulheres mais velhas. Como pesquisadoras, não sabemos quase nada do universo oculto das clínicas clandestinas no Brasil. Quem nos conta o que ali se passa são os jornalistas, a polícia ou escândalos de mulheres mortas e queimadas. Quanto mais jovem for a mulher, o Citotec é o método mais comum e único. Teresina é a capital mais pobre do país. Ali nós acompanhamos durante 6 meses as adolescentes que chegaram para o aborto clandestino. Foram 131 adolescentes que esperaram a curetagem uterina e nós entrevistamos 30 delas. 28 dessas meninas utilizaram Citotec sozinho, 2 combinadas a chá e ervas. Elas tinham entre 10 e 19 anos. 10 e 19 anos. 1 em cada 4 já estava na 2ª gravidez. Quase a metade delas só tinha ensino fundamental. Como a mulher comum, só mais jovem, que o perfil nacional, a adolescente de Teresina que abortou era negra, pouco escolarizada, e 80% delas abortaram antes da 12ª semana. As prostitutas também foram de Teresina. Entrevistamos 310 mulheres que se apresentavam como profissionais do sexo. Entre 18 e 39 anos, quanto mais jovem, mais comum o uso do Citotec, 70% delas. As mais velhas ainda conheceram sonda e chá de boldo. Metade delas realizou um único aborto. Em pior situação que a mulher comum, as prostitutas são menos educadas, mais pobres e se arriscam mais ao realizar um aborto. Aqui eu termino. A mulher comum, a adolescente, a prostituta de Teresina são todas mulheres comuns.
Fiz uma falsa classificação somente para provocar o absurdo de nossos regimes de julgamento moral sobre a sexualidade, a reprodução e as escolhas reprodutivas. O aborto fala de nós, de vocês, mulheres comuns. Marcadores sociais de desigualdade, como juventude, região, classe e cor, agudizam a precariedade da vida dessas mulheres. É a lei penal que mata, interna e sangra as mulheres. Muito obrigada. Muito obrigado.